Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. No primeiro estudo dessa carta, a gente tratou só dos 2 primeiros versículos e chamou a atenção da gente uma palavra que se repete 2 vezes, que é uma expressão forte. Pedro, quando você olha o capítulo 5, verso 13, Pedro diz: aquele que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. O que é isso? O contexto da carta de 1 de Pedro é um contexto em que o apóstolo de Jesus está preso em Roma e vai ser martirizado por isso. E ele chama todo aquele contexto que o apóstolo João vai trabalhar, especialmente no livro do Apocalipse, ele chama todo aquele contexto de Apocalipse de Babilônia, um sistema idólatra, um sistema anti-Deus. E ele trabalha os cristãos como sendo aqueles que são exilados. Eles estão exilados nesse contexto de idolatria. E é por isso que nós queremos conversar sobre toda essa carta. Porque ela vai trabalhar exatamente como cristãos no século 21 podem ser fiéis a Jesus, mesmo no exílio, mesmo distantes da nossa terra, mesmo com o nosso rei reinando, mas não de maneira plena, porque o reinado de Jesus vai se manifestar de maneira genuína, completa, total, quando ele voltar a segunda vez, quando ele voltar. Mas como nesse momento a gente pode viver de maneira digna do Evangelho? Como a gente pode viver de maneira digna de Jesus? Como a igreja pode viver nessa cultura? E o Pedro, e por isso que eu estou indo bem devagar, ele trabalha, por exemplo, um primeiro pilar dizendo: vocês foram, verso 1 e 2 de 1 de Pedro, dizendo: vocês foram eleitos, vocês foram elegidos. Houve uma eleição, e nós conversamos sobre isso, mas ele ainda vai mais profundo quando nos versos 3, 4 e 5, o Pedro fala que essa eleição resultou na nossa regeneração. Cristãos são regenerados. A natureza de Adão morreu e Cristo nasceu. É isso que a Bíblia trabalha como novo coração, é nova natureza. Era um coração que era inclinado para longe de Deus, e o Espírito fez uma obra em nós e nos virou para o Senhor, nos dando uma nova natureza. Por isso, quem é cristão, gente? Quem é cristão de verdade é aquele que tem um coração novo, é aquele que tem uma natureza nova, uma obra do Espírito, em que a natureza caída é aniquilada e a natureza de Cristo brota em nós. Isso é regeneração. Só que hoje, o Pedro vai falar algumas coisas mais interessantes e nós vamos do verso 6 ao verso 9. Acompanha comigo a leitura, 1 de Pedro no capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Pedro diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que esse ouro seja refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo que não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vamos orar? Deus Pai Santo, nesse momento ilumina-nos com a Tua palavra, Senhor, e nos ajuda a compreender um pouquinho mais dessa palavra do Senhor, que o Teu Espírito torne ela viva no nosso coração, na nossa vida, que Ele comunique a palavra do Senhor a gente, em nome de Jesus. Amém.
Bom, pessoal, esses dias nós 4 fomos ao supermercado e é interessante que na hora que você está indo ao supermercado, eu não sei se isso acontece só com a gente na minha casa, eu acho que não, mas vocês enchem o carrinho de compra, não é? E aí na hora de pagar, passar a compra no caixa, como é que funciona isso? Você vê o caixa, 2, 3, 4, 5, e aí você tem, um tem 2 pessoas, outro tem 4 pessoas, só que os 4 estão só com a sacolinha. E quando tem as duas, você vê aqueles 2 carrinhos enormes, você fala, eu acho que é melhor ficar aqui que são 4, que vai mais rapidinho, né? Mas nós fomos ao supermercado e na hora de passar as compras, tinham 3 ou 4 caixas que estavam cheios de pessoas, e tinha um caixa que estava vazio, bem vazio. Não tinha ninguém. Era só encostar o carrinho e passar. Só que estava escrito numa plaquinha do supermercado assim, prioridade. Idosos, pessoas com deficiência, e tá. Uma das meninas falou assim, mas pai, isso aqui é para idoso. E aí a gente fala assim, é prioridade, é privilégio do idoso. Mas não é exclusivo para ele, ok? É privilégio. Ou seja, por uma determinada circunstância, porque as pessoas são mais vividas, por respeito, para não ficar na fila, porque, enfim, tem algum tipo de doença e tal, você concede esse tipo de privilégio para que elas possam ir mais rápido. E quem é mais jovem espera um pouquinho. E alguns privilégios algumas pessoas têm. Por exemplo, você está no hospital e aí é um caso de maior urgência e eles te botam uma fitinha vermelha para você ser atendido. Por quê? Porque você tem que ter esse privilégio, você está passando mal, então você tem que passar na frente de todo mundo mesmo. O Pedro vai trabalhar aqui um privilégio dos cristãos. E esses versos, os 6, 7, 8 e 9, os 4 versos, ele vai trabalhar um privilégio dos cristãos que é incrível. Não só a eleição e não só a regeneração. Observem o verso 6, o que o Pedro fala. Ele começa dizendo nisso. E isso é interessante. Porque o Pedro não usou o pronome demonstrativo nisto. Porque o Pedro usa o pronome nisso. Isso é interessante. Quando você está, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Jesus pergunta assim, quem dizem os homens que eu sou? E aí eles falam, dizem que você é Jeremias, você é João Batista, você é sei lá. Daí o Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala algo muito legal, quando ele diz assim, muito bem, Simão, e eu te digo que você é o Pedro. E ele diz, sobre esta pedra, eu vou erguer a minha igreja. E por que ele diz esta e não diz essa? Isso é curioso, porque Jesus está sendo muito claro. Se ele usasse a palavra essa, a pedra era o Pedro. Se eu falar daquele celular ali, eu vou falar bem assim, Eula, esse celular, porque ele está perto de você. Agora, se esse celular estivesse pertinho de mim, o que eu falaria? Este, porque está longe dela. Curioso, porque o Pedro, ele está falando de algo. Pedro está em Roma escrevendo, olha o verso 1 e 2, para quem está disperso no Ponto, na Ásia Menor, na Galácia, enfim, ele está falando para essas pessoas de algo que o verso 5 e o verso 9 deixam muito claro. O quê? O que os versos 5 e verso 9 deixam muito claro? Mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Agora olha o verso 9.
Pedro vai dizer: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação da alma de vocês. Qual é o privilégio dos cristãos? A salvação. Isso é um privilégio dos cristãos. E eu vou mais profundo para poder te escandalizar. Não é só um privilégio dos cristãos. Não existe salvação fora do cristianismo. É exclusividade do cristianismo. Não existe salvação fora de Jesus. O que existe fora de Jesus pode ser qualquer tipo de crença, pode ser qualquer tipo de segmento. O que existe fora de Jesus? Condenação eterna e nada mais. Fora de Jesus Cristo, fora dessa aba da graça de Deus que o Evangelho abriu, o que existe? Condenação eterna e nada mais. Pedro, num período em que cristãos são perseguidos no primeiro século, num período em que eles são obrigados a adorar o imperador, num período em que vários deuses se levantam, várias correntes de sabedoria se levantam. O Pedro não só fala da eleição e da regeneração, o Pedro fala da salvação como um privilégio dos cristãos. E é interessante, pessoal, porque eu levantei aqui 5 apontamentos sobre esse privilégio chamado salvação. E é isso que eu acho que a gente precisa ficar atento aqui. O primeiro está logo no verso 6, você observa o Pedro dizendo: anota, que senão você vai papar mosca e não vai entender depois. Anota, já falei, traz o papel, a caneta e anota. Vai estar amanhã no YouTube, não, amanhã é feriado, o pessoal está de folga amanhã. Mas depois de amanhã está no YouTube, mas dificilmente às vezes você volta e o ensino se perde. Não vacila, aí dá mole e perde depois. Olha o que o Pedro começa dizendo: nisso vocês também exultam, vocês se alegram. Porque se a salvação é um privilégio para os cristãos, pessoal, na verdade isso é uma exclusividade do cristianismo. E deixa eu dizer para vocês, cada vez mais vocês vão ouvir menos isso que eu estou falando. Cada vez mais. Cada vez mais vocês vão ouvir menos isso. Vocês vão ouvir cada vez menos falar de pecado, cada vez menos falar de salvação, cada vez menos. Sabe por quê? Porque a salvação, segundo o apóstolo de Jesus está dizendo, ela gera alegria, exultação, alegria. Eles estão alegres. Ele diz: vocês estão alegres por causa desta salvação. A fé de vocês, eu vou trabalhar a fé daqui a pouco, mas a salvação gerou alegria em vocês. Pessoal, vamos parar para pensar aqui um pouquinho, sinceramente. O que é que gera alegria na gente? O que te gera alegria? O que te gera felicidade? O que gera em você prazer? O que te gera contentamento? Eu, depois de uma noite muito mal dormida antes de ontem, depois, sabe aquelas noites ruins que você rola na cama de cá para lá, dali para cá, enfim, aquelas noites horrorosas que a gente acha que não vão acabar nunca. Eu falei ontem assim, vou correr. E logo 2h da tarde, botei o tênis, fui para a rua e fui correr. Mas por que isso? Você começa a se movimentar e aí gera um monte de hormônio dentro de você, e aí daqui a pouco, quando você percebe aquilo que estava ruim, a cabeça que estava horrorosa e não estava legal, começa a ficar bacana. Por quê? Fonte de alegria, fonte de felicidade. Mas pode ser alegria e felicidade, por exemplo, você jantar com os amigos, tomar café com os amigos, você bater papo com o pessoal, você sair, agora parece que está podendo ir no cinema, então você vai ao cinema, que legal, junta com a família, faz uma viagem boa, visita os parentes no interior, ou vai à praia e fica lá uma semana, e fica algum tempo. Isso tudo gera felicidade, isso tudo gera alegria na gente, gera certo contentamento e é bacana. Mas gera certo contentamento quando a gente consegue algumas conquistas legais, quando você consegue terminar um curso que começou, quando você, bateu uma meta no trabalho, ou você conseguiu fazer alguma coisa, pegou o diploma, não sei, casou, veio o primeiro filho, veio o segundo filho. Momentos de alegria, de extrema felicidade que a gente fica.
Qual é o problema, gente? Quanto tempo dura esse negócio? Quanto tempo dura essa alegria? Porque os meus hormônios que eu corri ontem, da corrida de ontem, eles devem ter durado, 12 horas, 24 horas. E aí eles já começam a cair, eu já preciso correr de novo. Porque se eu não correr de novo, a barriga cresce, e tudo cresce, enfim, e o pulmão já não aguenta mais. E aí você já começa a ficar triste de novo. Quanto tempo dura esse tipo de fonte de prazer e de alegria? Gente, quase nada. Quase nada. Sabe por quê? Quando a gente fala de salvação, na verdade, a gente está falando de alguma coisa que é eterna. A gente está falando de alguma coisa que é para sempre. O que o apóstolo de Jesus está falando? Ele está dizendo, ei, não importa qualquer coisa que esteja acontecendo em volta de vocês. E se você fosse um pouquinho perspicaz naquele contexto, você ouviria o Pedro falando com você e você olharia falando, cara, olha quem é que está falando isso comigo, é o Pedro. Onde é que ele está? Ele está preso por Nero em Roma. Esse cara não está legal. Esse cara não está legal. Mas ele está mandando a gente se alegrar. Aí, eu vou até o Salmo 51, Jader leu aqui. E o Davi, por exemplo, no verso 10, ele diz assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ser salvo gerava no Davi alegria. Quando ele cai e peca com Batseba, e ele é restaurado e ele se arrepende quando Natã vai falar com ele, Davi diz assim, me dá alegria de novo, a alegria da salvação, a alegria de te pertencer. Gente, o que Jesus gera em vocês? O que a obra de Jesus gera em você? Será que você está tão acostumado com o jargão religioso e com ter um livro de uma capa preta e um aplicativo e ouve coisas e música de um lado para o outro? Será que isso já deixou a gente assim acostumado com essa boa notícia de que vocês iriam para o inferno? Será que a gente já está com a mente, com o coração cauterizado por isso? Porque deixa eu te dizer o seguinte, o mundo não conhece essa mensagem, isso é interessante. O mundo não conhece essa mensagem. E por estarem completamente perdidos, e por o mundo estar completamente perdido, é exatamente por isso que a turma fica procurando de um lado para o outro resposta para tudo e não acha. A pergunta é, a salvação gera alegria em você? Ou você fala assim, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para pensar que a mensagem de Jesus me deveria gerar alegria em mim. Tem um escritor muito bom, Michael Horton, ele diz algo muito legal. O que é o Evangelho? Refletindo sobre isso. Imagina que a gente está aqui dentro. Está tudo fechado e lacrado. Porque a gente sabe que lá fora... Eu lembro, quando é que foi a greve da PM? Tem 2 anos? 2017? Eu lembro quando aconteceu a greve da PM, foi num domingo que começou, não foi? E eu lembro que a gente estava aqui na igreja, ninguém sabia o que estava acontecendo na época. E a gente estava aqui na igreja, templo cheio, um domingo à noite, o culto ainda era 7. E daí a gente desceu, ficamos batendo papo, e aí me passou uma renca de motoqueiro. E aí alguém falou, pessoal... E um monte de lugar roubado, e o medo gerou na gente, assim, a gente ficou dentro de casa, dias e dias, até o exército aparecer, e foi muito engraçado numa reportagem da época, quando o exército apareceu, o pessoal na rua, né, começou a bater palma, parecia que a gente estava salvo. O Michael Horton diz que isso é o Evangelho. É como se nós estivéssemos num lugar completamente fechado e lá fora a gente sabe que uma guerra enorme está acontecendo e a gente sabe que se a gente botar a cabeça para fora, nós vamos morrer. O Evangelho é a boa notícia de que Deus veio e resolveu o problema que estava lá. E aí a gente pode não só botar a cabeça para fora, como a gente pode ir lá para fora e dizer, o nosso rei venceu a batalha.
É muito mais do que a PM voltou a trabalhar, é muito mais do que o exército voltou a trabalhar. O rei assentou-se à direita do Pai. O grande general de guerra, Jesus Cristo, venceu a batalha. Isso é o Evangelho. Vocês iam para o inferno, mas Jesus foi no lugar de vocês. Vocês estavam condenados, mas Jesus resolveu a circunstância. Isso aqui é o mais incrível, pessoal. Jesus fez o que ser humano nenhum conseguiria fazer. E um tempo desse atrás, lendo o Tim Keller tem uma sacada muito especial quando ele fala assim: olha, a certeza de que o pecado de vocês foi completamente perdoado é a ressurreição de Jesus. E o Tim Keller fala assim: se tivesse sobrado um pecado de vocês, Jesus estava morto até hoje. Mas não houve nenhum pecado de vocês que não foi perdoado, por isso o Cordeiro ressuscitou dos mortos. Pessoal, o problema é que o homem do século 21, ele acha que não é tão ruim assim. Percebe? Quando você faz alguma coisa errada, em quem é que você mira? Quando você sabe que você vacilou, que você fez uma besteira, como é que você reage? Bom, eu fiz isso, mas ele é pior do que eu. A gente sempre se mede pelo outro. A gente sempre se mede por quem está do nosso lado. Só que o Evangelho é diferente. Os seres humanos não são imagem e semelhança do outro. Eles são imagem e semelhança do Criador. A gente se mede pelo Criador. Por isso, nenhum de nós conseguiria ficar vivo. Nenhum de nós. E aqui, gente, deixa eu olhar com vocês, por favor, 2 textos que eu acho que são importantes para vocês analisarem. Dá uma olhada em Atos capítulo 4, verso 12. E risca de amarelo, de verde, de vermelho. Bota no status, por favor, bota no stories do Instagram. Manda para o seu vizinho, para você não esquecer. Decora esse negócio. Eu brinquei de manhã falando assim, cara, escreve isso de batom no espelho da sua casa. Mas não esquece, leiam comigo, por favor. Atos capítulo 4, olha o verso 12. Vamos ler na NVI. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação é por Jesus. Eu vou melhorar isso daqui a pouco. Mas só para vocês entenderem a obra da salvação. Olha Levítico capítulo 25. Eu acho esse texto incrível. Ele é incrível. Levítico 25, o texto bíblico no verso 18 diz o seguinte, Gênesis, Êxodo, Levítico: pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Deus sempre trabalhou com um paradigma. E aí olha para mim, só é possível ser salvo se toda a lei de Deus for cumprida. Se você e eu tropeçarmos em um i, um tio, uma vírgula da lei de Deus, nós somos réu de morte e condenados. É por isso que Jesus, assim como eu e você, ele vai nascer, vai crescer, ele vai para a cruz, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Porque ele não tropeça em nada da lei de Deus. Ele cumpre toda a lei do Senhor no nosso lugar. Ele não cai em nenhum minuto. Imagine se você já foi num julgamento. Então, o juiz vai proferir a sentença e o réu está lá. E o juiz profere a sentença. E qual é a sentença que o juiz profere? Condenado à morte. Só que no mesmo momento em que o juiz profere a condenação, o que ele faz? Ele sai do seu posto de juiz. E ele vai até o lugar do réu e diz, eu vou pagar conta no seu lugar. Isso é salvação. O contrário disso é o inferno. Meus irmãos, se nós tivéssemos um pouco de noção do que nos esperava,
Talvez nós só tenhamos essa noção no último dia, quando nós virmos nosso Senhor rasgar os céus. A salvação é um privilégio. A salvação é um privilégio. E é por isso que ela deve gerar alegria na gente. Alegria. Alegria. Eu fui salvo. Sem ter feito nada por isso, eu fui salvo. Mas, se a salvação gera alegria, perceba algo que o Pedro vai falar para vocês. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Um amigo me ligou um tempo desse atrás, falando para mim assim: Rômulo, você sabe quem tem uma moto para vender? Daí eu falei, cara, não sei, mas vou tentar saber. Tem umas pessoas que eu conheço que mexem com moto e tal, e eu vou ver aí se a gente consegue. E como eu não falava com ele há algum tempo, eu falei, e aí, cara, já pegou muito coronavírus? Fiz aquela brincadeira. Aí foi legal o jeito que ele falou comigo. Ele falou, rapaz, aqui não. O corpo aqui é fechado em nome de Jesus. Aí eu dei uma super risada. Eu pensei que ele estava brincando. Eu falei, pô, o corpo aí é fechado. Ele falou, ele falou assim, eu não estou brincando não, é sério. Essas coisas em mim, rapaz, isso não pega não. Eu achei engraçado. Primeiro, como alguém consegue misturar e esse sincretismo religioso, essa mistura de crença, ela é curiosa, ela é no mínimo curiosa. Porque a pessoa consegue misturar Umbanda, Candomblé e Jesus. E eu não sei. Mas olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Se por um lado a salvação, que é um privilégio dos cristãos, gera alegria, a salvação, pessoal, não tira ninguém e nenhum dos cristãos essa ideia de passar por provas 1000, seja elas quais forem. Isso parece natural quando eu olho a Escritura. Porque quando eu olho a Bíblia, por exemplo, eu olho homens e eu olho o povo de Deus, que foram, como Pedro está dizendo no verso 1 e 2, eleitos. Eu usei aqui como paradigma o Moisés, por exemplo. Moisés, um cara incrível. 40 anos da sua vida vivendo no palácio de Faraó. Vocês imaginam sendo educado, segundo Estevão vai dizer no livro de Atos, no capítulo 7. Ele foi educado assim, na casa de Faraó, com os mestres. E ele achava, segundo Estevão, que ele ia libertar Israel. E aí é engraçado isso. Porque quando Deus o chama, ele vai viver 40 anos no deserto de Midian. E quando ele volta para libertar o Egito, o povo do Egito, são mais 40 anos com o povo com o coração duro, com a nuca dura, com uma mente dura. E tem a hora que o Moisés falava para mim assim, chega, eu quero morrer, eu não aguento mais esse negócio que você me deu, eu não aguento esse povo mais. Tem hora que ele está estafado, ele fala assim, olha, chega. Em Êxodo, logo no início, no capítulo 32 e 33, Moisés pede para morrer. Ele fala, acabou, não aguenta, é sofrimento demais, é dor demais. Aí eu venho para o Brasil do século 21, em que os crentes, a única coisa que eles querem ouvir é o hino da vitória, e é o canto da vitória. A única coisa que eles querem ouvir é que é só glória, é só glória, é só glória, e é só louvor, porque é só vitória, e eu vou atrás de Jesus porque eu vou buscar a minha bênção. Ah, gente, isso cansa. Cansa, porque é infantil. Parece que pegaram o livro do Jó e rasgaram. Parece que pegaram 2 Coríntios, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer, eu conheço um homem, mas antes dele dizer que ele foi até o 3º céu, ele vai dizer os sofrimentos dele. Aí quando você olha, você fala, não é possível. O Paulo andou de navio 3 vezes, e 3 vezes ele naufragou. E aí quando você conversa com o cara, ele diz que ele tem um espinho na carne.
E o cara passa por dificuldade o tempo inteiro. Porque ser salvo não significa essa maluquice que se fala hoje em dia, pessoal. Isso não tem nenhum cabimento. Crente morre de Covid. Crente morre de tanto jeito, até para descer do ônibus e tropeça e cai. Crente morre. Crente é assaltado. Crente perde emprego, especialmente quando é ruim de serviço. Crente é protestado quando não paga o título que tinha que pagar. Não tem jeito. Crente tem que acordar às 6 da manhã. Crente tem que pegar o 509 lotado e o terminal também vai ficar cheio. Porque eu não sei de onde inventaram essa loucura. Essa rapaziada está no meio do Império Romano, e se vocês acham que a polícia brasileira é truculenta, vai ler os caras do primeiro século e vai saber o que era truculento quando você viu o Império Romano. Que se tivesse 3 ou 4 reunidos, era um monte de bifa na orelha, porque vocês estão conspirando contra o imperador, rapaz. Vaza todo mundo daqui. É disso que a gente está falando. É com isso que os nossos irmãos estão vivendo. E na história nós vivemos. Então, meus irmãos, ser salvo não significa corpo fechado. Isso é maluquice. Nós precisamos entender isso. É por isso que no verso 7, o Pedro vai dizer, pessoal, qual é o objetivo desse negócio? Ele está dizendo que a fé de vocês seja provada, que a fé de vocês seja testada. Por quê? Porque a fé de vocês, ela é muito mais preciosa do que ouro. Ela é muito mais preciosa do que ouro depuradíssimo, ouro puro. Prestem atenção nisso. Ser discípulo de Jesus e ser salvo em Jesus não vai tirar de vocês o fardo de passarem por tantas e tantas e tantas e tantas lutas e provas e dificuldades e tantos sofrimentos. Pelo contrário, o capítulo 2, nós vamos conversar sobre ele daqui a um tempo. Pedro vai falar só sobre isso. Mas ele já está preparando essa rapaziada. Então, querem ser discípulos de Jesus? Preparem-se para ficar alegres por causa da obra dele. Mas preparem-se, porque vocês vão conseguir observar os sofrimentos. E eles virão. Eles virão. Se o nosso Senhor sofreu, por que é que vocês acham que não vão sofrer? Mas a lógica do brasileiro é assim: Jesus sofreu no meu lugar, resolvido o problema. O problema é que o Jesus não falou isso. Nosso rei não falou isso. Ele falou, olha só, no mundo vocês vão passar por aflições, mas não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, enfim. Ser salvo gera alegria, mas ser salvo não tira de mim e de vocês a realidade do sofrimento. Mas o Pedro continua falando uma outra coisa muito interessante. Acompanhe comigo, por favor. Pedro diz, verso 7, assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e bondade. Agora olha que legal. Quando Jesus Cristo for revelado. Isso aqui é muito legal. Se a salvação, que é um privilégio, gera alegria, se não tira da gente a realidade do sofrimento, Pedro está dizendo, a salvação ainda não está completamente consumada. Como assim, pastor? Não está consumada, gente. Não está pronta. A salvação é meio que... Eu conversando com a irmã aqui da igreja hoje que está com Covid, daí ela falou comigo assim, pastor, está tudo bem, só que eu já deixei uma pizza queimar essa semana porque eu não estou sentindo cheiro e nem gosto de nada. Eu falei, minha filha, apela para o iFood, porque não dá para ficar queimando pizza não. Já fez bolo alguma vez na vida? Maria fez bolo, não é? O que você faz para ver se o bolo está bom ou não?
Você abre. E se você é como eu, você tem que pegar, sabe aquele pedaço do cantinho que você pega só para dar aquela provinha? A salvação é isso. É só aquela provinha. Percebam, Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dar para nós a ordem da salvação. E aos que escolheu, de antemão os predestinou. Aí ele vai começar a falar uma lista de coisas que acontecem. Novo nascimento, regeneração, justificação, santificação. Aí ele fala da glorificação, ok? Uma vez que fomos salvos, a Escritura trabalha isso de uma maneira muito genuína. Por exemplo, todos os nossos pecados foram perdoados e não sobraram nenhum. Nem passado, nem presente, nem futuro. Justificação e justificado é uma condição da gente. A graça de Deus é tão poderosa que eu fui perdoado pelo que eu fiz, eu sou perdoado pelo que eu estou fazendo e eu já fui perdoado pelo que eu farei. Isso é incrível, porque isso é libertador. Isso é o poder da justiça de Deus em nós. Olha que legal, porque todos vocês, porque tem esse sentimento pagão, gente, eu vou conversar agora com vocês sobre isso. Olha que legal, quando a gente fala da santificação. Nós, por exemplo, como é que a gente fala da santificação? A Escritura fala assim, vocês falam sempre assim, mas ninguém é santo mesmo. Você pode não ser, eu sou. Mas você não peca, pastor? É claro que eu peco. Mas olha o que a Escritura diz. Por causa da santidade de Jesus, eu sou santo. Eu sou santo agora. Porque quando Deus olha para mim, Ele não me vê, Ele vê Jesus. Ele vê o meu substituto, Ele não está olhando para mim. Ele está vendo Cristo, porque se Ele me visse, eu estava condenado. Isso é incrível, isso é libertador na fé cristã. Porque vocês aprenderam a vida inteira que a salvação parece que é algo que a gente vai construindo, que a gente vai fazendo. Muitos de vocês morrem de medo de ir para o inferno, e quando caem e se fazem algum tipo de pensamento, ou se tem algum ato ruim, vocês acham que estão condenados ao inferno no primeiro momento. Isso é paganismo, isso não é cristianismo, isso não é fé cristã. Só que como é que funciona a cabeça de vocês? Como é que funciona a cabeça de cristãos pagãos do século 21? Quando eu falo para vocês, e eu vou falar daqui a pouco, que Jesus é suficiente para te salvar, e se não fosse Ele, você estaria condenado. Há 2 semanas eu conversava com um rapaz que era católico, que queria saber um pouco mais da fé reformada. E aí eu comecei a conversar com isso com ele. A primeira coisa que ele falou para mim foi assim: rapaz, isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque se a gente falar para as pessoas que elas estão perdoadas, vai gerar um conformismo geral na galera. E aí todo mundo vai achar que pode fazer o que quer. E isso é perigoso, cara. Falar que os pecados das pessoas já estão perdoados. E quem é que vai buscar Deus? Olha a lógica pagã. Olha a lógica do mérito. Vocês buscam o Senhor por medo? Vocês estão no lugar errado. Vá para a maçonaria aqui do lado. Vocês estão no lugar errado. Vocês buscam o Senhor porque vocês querem conquistar a salvação. Vocês estão no lugar errado, gente. Vai para o Espiritismo. Vocês vieram para o lugar errado. Não voltem mais aqui. Ei, desliga o YouTube, está no canal errado. É errado. Está errado, você está no lugar errado. Romanos capítulo 6. É porque essa lógica pagã, ela é velha. Ela é velha. É por isso que a gente tem uma igreja tão infante, cristãos tão medíocres, porque pessoas buscam a Deus por medo, e criam regras dentro de igreja por medo, e não por causa da revelação de Deus, e por uma obediência do Evangelho. Que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça aumente? Olha, essa lógica é mais velha do que andar para trás.
Isso é a lógica pagã do Império Romano, que Pedro está escrevendo, e que no século 21 é anunciada nas igrejas, e é anunciada por todos os lugares. Isso está errado, isso gera fardo, e não discípulos. De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É uma pergunta. Aí o que igrejas fazem? Criam usos e costumes, criam dogmas, criam. Eles criam coisas e criam. E quando você pensa que não, você já não aguenta mais. Porque o fardo de Jesus é leve, mas o fardo do evangélico brasileiro é pesado. Olha para mim. A salvação é uma obra exclusiva de Deus, e só de Deus, pela graça de Deus, manifesta no Evangelho. Você não faz nada por isso, você não pode nem manter isso, é Ele que mantém você. Agora olha só, isso aqui é só o início do que Ele vai completar quando Jesus Cristo voltar. Quando Cristo rasgar os céus, nós o veremos como Ele é. Nós não habitaremos numa terra mais cheia de pecado. Segundo Tessalonicenses e 1 Coríntios, nós seremos levantados aos céus. Jesus Cristo não pisará nessa terra como ela é. Pedro vai dizer que os céus se encherão como fogo. Ele purificará essa terra e a nova Jerusalém desce do céu. Vocês têm noção do que é isso? Se vocês acham que é bonito ver a abertura de Olimpíada pela televisão, vocês imaginam a vinda de Jesus. Se vocês acham que é bonito ficar vendo o pôr do sol em pandemia, agora imagina a glória do Cordeiro. Se vocês acham que é bonito ver a pele de neném quando nasce, imagine o seu corpo transformado, onde traça, nem doença, nem nada vai corroer, meus irmãos. Você imagina a sua mente sem a influência do pecado. Imagina as suas afeições sem a influência do pecado. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Quando Cristo se manifestar, a gente só tem uma provinha do bolo agora, e já dá para se alegrar tanto, porque quando a gente está junto, a gente celebra, a gente adora, quando a gente gasta tempo com Jesus em oração, quando a gente conhece Jesus pela palavra, a gente começa a celebrar, a gente enche, sabe, isso enche o nosso coração. Agora imagina olhando face a face para o rei, imagina comendo na mesma mesa que o rei, imagina sendo servido por ele. Isso é salvação. E é isso que Jesus veio fazer. É muito mais, meus irmãos. É muito mais. Isso é privilégio dos crentes. É isso que o Pedro quer levantar aqui. E é isso que eu quero que isso levante em vocês. Porque às vezes parece que a gente vai ficar doido nesse mundo maluco. Calma, Jesus vai voltar. Quarto lugar. Um outro privilégio da igreja. Percebe que ele diz no verso 8, mesmo não vendo Jesus, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa. Gente, se por um lado a salvação gera alegria, se por outro lado a salvação não exclui provas, se a salvação ainda não está completamente consumada, ela vai ser consumada quando Jesus voltar. A salvação é sobre Jesus. É sobre Jesus. Não é sobre você. Você não é o ponto fraco de Deus. Não. Você não é o ponto fraco de Deus. A salvação é sobre a glória de Deus. Salvação é sobre a glória de Deus. Olha muito bem para mim, por favor. Às vezes a gente começa a ler a Bíblia e a gente se perde. E aí, se você não tiver um fio de ouro que vai te levando pela leitura, você fica perdido. Quando você ler a Bíblia, qual é o cordão mestre que está ali? Não é você, não sou eu, não é o Abraão, não é o grande Isaac. Olha, o grande Isaac. Não é.
Não é, olha o grande rei Davi. Não, não é. Não é. Não, então, pô, é sobre o Paulo. Não, não é. Não é sobre a igreja. Não, não é também. Isso tudo está ali dentro. Mas o grande cordão, o fio de ouro que guia toda a Escritura, porque o escritor é o mesmo, é o Espírito Santo. Quem inspirou é o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou o quê? O Pedro vai dizer daqui a pouco, nós vamos ver daqui a umas 2 semanas, o Espírito é de Cristo. Você quer ouvir Jesus falar? Lê a Bíblia, é só isso. Tem um monte de gente que fala, fala a Deus, fala a Deus. Cara, lê a Bíblia, meu irmão. Sei que o cara fala assim, pô, eu queria ouvir o Espírito Santo. Lê a Bíblia, cara. Pronto. Eu quero ouvir Jesus pregando até hoje. Lê a Bíblia, malandro. É só isso, não precisa de mais nada. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus, ponto. O problema é que a criação foi pervertida pela entrada do pecado no mundo. E qual é o plano agora? O plano é simplesmente um. Como o Deus de Israel vai se tornar o rei do universo. É isso que é a Bíblia. Como o Deus de Israel se torna o rei da criação. Porque todos os reis morreram. Algum de vocês ouve falar de Apolo? Alguém adora Baal? Alguém adora Astarote? Alguém adora Moloque? Alguém adora, pensando nos gregos e nos romanos, alguém adora Apolo? Alguém adora Afrodite? Mas nos nossos tempos as pessoas ainda adoram sexo. Elas adoram dinheiro. Elas adoram likes. A gente vive na like-latria, né? Essa mega exposição da gente é porque a gente tem essa like-latria, é o ego, né? A gente quer ser querido pelas pessoas. A gente, na verdade, quer ser idolatrado por elas. E quando a pessoa curte ela, mas não curte a mim, dá aquela raiva, né? Por que esse miserável curte ela, mas não curte a mim? Olha o que a gente gasta energia, né? Pelo amor de Deus. Misericórdia. São os nossos deuses, né, cara? Os nossos deuses tipo carreira. Esses são os nossos deuses. Aí a Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Porque os outros deuses morreram. E os deuses da nossa geração também vão morrer. Ego, prazer, entretenimento, tudo isso vai morrer. E só vai ficar um Deus, o Rei, e o nome dele é Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho de Atos, o livro de Atos, que é o primeiro livro depois dos Evangelhos, é sobre a exaltação de Jesus. O que é que Jesus continua fazendo quando ele se assentou à direita do Pai e derramou o Espírito? E o que Jesus está fazendo exatamente nesse momento? É reinando. E colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. E no final, só haverá um Deus, Ele. Esse é o processo, essa é a história da humanidade. Ela não é sobre uma grande explosão que aconteceu há zilhões de anos, não é sobre teorias sociais, não é sobre política, não é sobre isso. É sobre um Deus que se manifestou na história para ser rei e ele vai levar um povo para a eternidade. É sobre isso que é o Evangelho, é sobre isso que é a Bíblia e é sobre isso que é a salvação. Ela é sobre a glória de Jesus. E é só sobre Jesus. É só sobre Jesus. Por isso, a salvação é sobre Jesus para que você se dobre aos pés do Rei. E você celebre o Rei. E eu termino dizendo para vocês, olha o que o verso 9 fala, que é o nosso quinto apontamento aqui. A salvação gera alegria, a salvação não tira da gente as dificuldades, a salvação vai ser consumada, a salvação é sobre Jesus. Mas entendam, pois vocês estão alcançando o alvo do quê? Da sua fé. Salvação é pela fé. Salvação é pela fé. Eu comecei a falar disso semana passada, deixa eu melhorar para vocês.
Ontem nós comemoramos 503 anos de reforma protestante, ok? Pessoal, a reforma é muito mais do que os 5 pontos do calvinismo, e a reforma é muito mais do que a teologia luterana. Na verdade, nem a teologia luterana, calvinista, anglicana não podem encerrar a glória de Deus nela, mas são expressões lindas e verdadeiras da fé cristã. Especialmente a nossa, nós somos reformados e somos calvinistas. O que deixava Lutero extremamente angustiado, e eu disse para vocês aqui semana passada, há relatos, por exemplo, na biografia de Lutero, em que ele pega suas mãos e ele esfrega na pedra, esfrega, até a sua mão ficar esfolada. Porque a ideia era que se a gente mata o nosso corpo, o espírito cresce e Deus vai me amar mais ainda. O que estava por trás disso? Lutero várias vezes, por exemplo, ele se flagelava, batia no seu corpo. O que estava por trás disso? É como se Deus estivesse lá na frente. E ele como homem, nós como homens, estávamos aqui, longe. Então, a gente meio que tinha que, na visão medieval, a gente meio que tinha que ficar fazendo coisas boas e cultivando virtudes. Porque se a gente começava a cultivar muitas virtudes, a gente ficava bom e a gente ia parecendo com Deus. Então a gente ia evitando o pecado e a gente ia fazendo coisa legal. E a gente ia negando a nossa carne e fazendo coisa legal. E aí a gente ia ficando perto de Deus. Só que o problema é que ele nunca achava que isso resolvia o problema. E aí tinha uma espécie de teologia que até hoje ela existe, que tinha uns caras que eles eram os santos. Porque caras como São Francisco de Assis, esses caras conseguiram ser muito bons. Então, eles chegaram quase pertinho de Deus, assim, ó. Deus era ali, ó, best friends, os dois. Os 4, né? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Lutero olhava para aquilo e falava, cara, isso não vai funcionar. Eu não consigo ser assim. Até quando ele olha para a Escritura, e isso aqui, deixa eu dar esse exemplo para vocês. Quando vocês acordam todos os dias pela manhã, ou quando vocês educam os seus filhos, como é que vocês educam os filhos de vocês? Deus ajuda quem? Aonde isso está escrito? Não existe nada mais pagão do que isso. Aonde está escrito que Deus ajuda quem cedo madruga? Percebe a lógica do reino? Olha só. A lógica do reino é, inútil vos será, bem cedo levantar, penosamente vocês trabalharem. Aos seus amados Deus dá quando? Agora olha a lógica pagã de vocês. O pastor e a Bíblia estão falando que a gente pode acordar meio-dia. Percebe? Cara, não tem nada a ver isso. Só que quando você fala que Deus ajuda quem cedo madruga, aonde é que está a força? Em Deus? Está em você. Me ajuda a te ajudar. É como se Deus olhasse para você e falasse assim, cara, me ajuda a te ajudar, velho. Sabe? É o que eu tenho que faça a sua parte que eu te ajudarei, meu irmão. Isso não está na Bíblia, não. Isso é pagão. Isso é paganismo, isso é doutrina de demônio, mas a gente acha que isso é cristianismo. Porque a nossa lógica, ela não funciona como a lógica do reino, em que tudo depende de Deus. Por que você tem emprego, meu querido? Deus te deu. Por que você está vivo, meu filho? Porque Deus te deu fôlego de vida. Meu querido, por que você tem família? Porque Deus te deu, meu querido. Por que você pode levantar amanhã cedo? Porque Deus é sobre Deus. E aí quando Lutero entende que é sobre Jesus e é sobre a obra de Deus, ele diz, cara, não adianta eu tentar fazer nada por meus méritos. A minha lógica tem que mudar. Eu preciso entender, e é isso que ele entende quando ele vai para a Escritura,
que ele não tem que ficar fazendo nada para conquistar o favor de Deus. E foi ele que foi até o Lutero e o salvou. Isso em tudo na vida. Só que qual é o nosso problema? A gente acha que se a gente não faz a nossa parte, Deus não vai abençoar a gente. É isso que está matando as igrejas por aí. E é isso que faz com que vocês não se alegrem, não conheçam o Senhor, porque é uma escravidão em vida. Salvação é pela fé, a vida é pela fé, é dádiva de Deus, é dádiva de Deus, é dádiva. Só isso, gente. Só isso. O que Deus requer de vocês? Creiam. Creiam em Jesus e se alegrem. Discipulando um casal uma vez, quando eu apresentei esse plano da salvação, uma moça entrou em parafuso. Que ela chegou para mim e falou assim, não é possível. Não pode ser tão fácil assim. A minha pergunta é, por que vocês querem complicar o que Deus já fez? Por que vocês querem complicar isso? E se o seu medo é esse, legalista, de olha o que isso vai gerar, nossa, vai destruir a igreja, número 1, a igreja de Jesus, número 2, se você acha que por causa da fé em Jesus, e porque a salvação é uma obra dele, e porque a vida é uma oferta da graça de Deus, você pode viver de qualquer jeito, você é tudo menos cristão. Você não honra o nome de Jesus. Você não honra o nome de Jesus. Você é um descarado, cara de pau. Não deem lugar à graça de Deus. Por causa da graça de Deus, não deem lugar ao pecado. Isso nunca foi falado daqui. Isso nunca foi falado pela Escritura. Agora, a lógica do reino não é a lógica pagã. Privilégio, fé em Jesus, fé na obra salvadora dele. Aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar ela até o dia de Cristo Jesus, pessoal. Eu vou chamar os meninos para virem aqui cantar. Eu queria que você pensasse nesses 5 apontamentos que eu fiz. Primeiro, qual é o privilégio que é trabalhado para nós? Salvação. Salvação. E o que é isso, gente? Salvação tem que gerar alegria. Salvação não tira a gente de uma vida, às vezes, de provas e lutas. Salvação é sobre Jesus. Salvação é sobre a fé em Jesus. Salvação é sobre isso. Agora, amanhã de manhã, você... Amanhã até que é feriado, é mais fácil. Então vocês vão acordar mais tarde. Quem não for, tá de escala e tal. Mas todo dia de manhã, quando você acorda, a primeira coisa que normalmente você faz, depois de ir ao banheiro, volta para a cama, né? Aí você começa a ficar preocupado no boleto que você tem que pagar. Ou você ainda está dormindo, a cabeça não começou a funcionar ainda, e você já começa a responder mensagem. Tic-teco nem ligaram ainda. Tic-teco estão dormindo. Mas você já começou a responder mensagem. Você já começou a olhar a rede social. Tamanho grau de loucura da gente. Tamanho nosso grau de insanidade. Eu queria convidar você a fazer 2 exercícios pela manhã. O primeiro, um exercício de silêncio. Silêncio. Quando você abrir o olho, ou você entender que a sua consciência despertou pela manhã, eu queria te propor um exercício de silêncio. Para. Calma. Sua alma ainda está dormindo ali. Teu corpo ainda está parado. Calma. Calma, filho. Devagarinho. Deixa a máquina começar a girar. Não dá para começar o carro de quinta a 160. Espera. Silêncio. Segundo,
Eu queria te convidar a um tempo de meditação. Olha, o pastor é um pecador, ele está falando para a gente virar o Buda. Não, eu estou falando para você ler a Bíblia. O Isaac meditava, por exemplo. Quando ele conhece a Rebeca, ele está meditando. O Salmo 1 diz que a gente tem que meditar na lei de Deus de dia e de noite. Mas é engraçado, como a gente não vai usando aquilo que Deus nos deu pela revelação dele, a gente acaba esquecendo essas coisas. E o que eu estou dizendo como meditação? Conversa com você mesmo, igual Davi faz nos Salmos 42 e 46. Davi conversa com a alma dele. E conversa com o Senhor, isso é meditar. E qual é a sua meditação, meu irmão e minha irmã? Eu sou salvo. Eu sou salvo. A obra de Jesus para mim, na minha vida, é suficiente. Antes de ir para o ponto de ônibus, eu vou para Canaã celestial. Antes de ser um cidadão dessa terra, eu sou um cidadão do reino de Deus. Antes de ter um CPF brasileiro, eu tenho o status de filho do rei. Nós somos peregrinos. Senão, os seus dias vão te engolir vivos. A ansiedade vai tomar conta de você de tal jeito. E não é nem porque Nero vai te perseguir. Mas é porque você vai se perder nos ídolos, tanto do seu coração, quanto os que estão por aí. Exercício para casa. Silêncio. Silêncio. E meditação na palavra de Deus. Traga para o seu coração aquilo que a palavra te ensina. Aquilo que a palavra te ensina.